Beber pouca água faz mal e se tomar demais, também. Olha, nesses dias de crise no abastecimento é bom saber tudo que é mito e verdade sobre a água. Para se ter uma ideia da importância da água na nossa vida, basta lembrar que boa parte do corpo humano é composta por ela. Isso passa de 60% de água no corpo. É quase a mesma porcentagem de água encontrada na superfície do planeta. E por que precisamos de água? A água é fundamental para o rim, para o coração, para o cérebro, para os pulmões, para os órgãos internos, mas também para a pele. Ela é o meio onde todas as ações metabólicas acontecem no nosso corpo. A água mantém o sangue em circulação, controla a temperatura corporal e é responsável por muitas reações químicas no organismo. Se é tão importante assim, qual a quantidade ideal de água que a gente deve beber por dia? A questão é polêmica. Durante décadas, especialistas recomendavam 2 litros por dia. De alguns anos para cá, novas pesquisas indicam que não deve haver um limite específico. A gente tem um consenso de 2 litros de água, né? Podendo ser um pouco a mais ou um pouco a menos. Claro que a gente tem que considerar se a gente está falando de uma criança, se está falando de um adolescente, de um adulto. A gente usa como recomendação em torno de 25 a 35 ml por quilo de peso, prescrito, orientada de acordo com a temperatura, de acordo com o tipo de atividade física. Por exemplo, a dona Noemi tem 65 anos e pesa 60 quilos. No caso dela, 2 litros são mais que suficientes. Eu tento tomar ao máximo, assim, 2, né, que é o essencial. Isso porque ela pratica exercícios físicos. Porque sem a água você desidrata, né? Por isso é preciso beber água mesmo sem ter sede. Mito ou verdade? Verdade. A gente deve fazer hidratação de forma preventiva. A sede já é um sinal de desidratação. Vale beber água mineral, da torneira, filtrada e com gás. E será que a água com gás hidrata menos do que a água natural? Mito ou verdade? Mito. Na verdade, o gás da água não interfere na capacidade de hidratação dela. Por quanto tempo uma pessoa vive sem ela? 3, 4 dias a pessoa morre se não tomar água. No máximo 5, 7 dias. É difícil você estipular um número de dias, mas mais de uma semana sem água a pessoa não vai suportar e sem alimento com certeza ela suporta. Não é só a quantidade não, mas também qualidade. Água contaminada pode levar a infecções intestinais e é fundamental que a gente tenha um controle do que a gente está consumindo. A mineral é a mais indicada. É água que a gente encontra na sua fonte pura na natureza. Pode vir acrescida de alguns minerais de acordo com o solo. A gente encontra algumas águas com alguns minerais como bário, cálcio, sódio. Sódio ajuda o sistema nervoso e o cálcio é bom para os ossos. Tem também o potássio, que é bom para os músculos. Mas nada de exagerar, hein? Beber água demais pode provocar um desequilíbrio de vitaminas e minerais no organismo. E não é só isso. Uma pessoa pode morrer se beber muita água se ela não tiver condições de eliminar a água em excesso, como um paciente que tem uma doença renal crônica. Por outro lado, beber pouca água interfere em todos os processos metabólicos do corpo. A partir do momento que isso intensifica, você percebe que aumenta o estado de confusão mental, perda de coordenação motora, dores de cabeça. E não é só a água que a gente bebe.
Tudo que a gente consome, sucos, chás, alguns legumes, tem muita quantidade de água e podem suprir a falta de água numa pessoa que consome pouco. Por falar em comida, uma opção saudável é cozinhar no vapor. Vale até usar a peneira. Peneira normal, tá? É só colocar o que quiser, assar aqui, cozinhar a vapor, tampar também. Assim, os alimentos também ficam ainda mais saudáveis. E mantém mais os nutrientes, né? E é um cozimento um pouco diferente, ele não encharca, então você acaba não perdendo na água, né? Mas afinal, o que é a água? A água é um composto natural que existe maior abundância na natureza e também no nosso organismo. Ela é ao mesmo tempo um nutriente porque é indispensável para o funcionamento do corpo. E um alimento porque participa da nossa digestão. Esforço físico, suor. Quem pratica atividade física deve estar atento. Beber água é fundamental para o desempenho de um atleta. Isso porque durante o esforço físico a gente transpira muito e perde líquido. Não é só atleta não. A dica vale também para quem só quer manter a forma, levar o cãozinho para passear ou depois de uma boa faxina em casa. Para hidratar, dá-lhe água. Será que tem jeito certo de beber água durante a atividade física? Eu gosto muito de beber água de pouquinho em pouquinho. É importante você tomar água antes, durante e depois da atividade física, né? Dentro de uma proporção correta, entendendo que a gente tem que saber qual é o nível da atividade física, a duração, o tempo, né? Só água é suficiente? Mito ou verdade? Depende do esforço. Até geralmente 30, 45 minutos de exercício, a reposição só da água já é suficiente. A partir do momento que a gente prolonga mais essa atividade e coloca mais intensidade, você passa a perder não só água, né? Você perde sódio, potássio, os eletrólitos que vão junto com o suor. E aí você precisa sim de uma reposição de uma bebida isotônica para continuar fazendo a atividade de forma segura. O treino é puxado para ficar com a barriga tanquinho. E aí vem a dúvida. Tomar água gelada ajuda a queimar mais calorias? Mito ou verdade? Mito. A temperatura da água não vai interferir de forma significativa na queima calórica. Todo mundo aprendeu que água boa não tem cheiro, nem gosto, nem cor. Mas em Araxá, a 360 quilômetros de Belo Horizonte, é diferente. As fontes jorram o tempo todo e são abertas ao público. Qualquer um pode chegar e experimentar as águas. Esta aqui, por exemplo, é a sulfurosa. O cheiro não é lá muito agradável. O gosto também não, porque é uma água que tem enxofre. Por isso, ela é um pouco oleosa, mas, segundo os especialistas, seria uma excelente aliada no tratamento dos problemas digestivos. E tem mais. E para a pele, a gente tem um componente do enxofre muito importante nas dermatites, principalmente na psoríase, com aquela melhora da textura da pele e tira aquela descamação. Aqui na região, a água também é usada em banhos terapêuticos. Valéria mergulhou numa banheira com água sulfurosa e chocolate. Já dá para perceber que a pele fica bem mais macia. Então vale a pena. Vale, com certeza. Entre essas pedras nasce a água mineral radioativa, que também sai aqui nessas torneiras. O gosto é comum e não há nenhum cheiro desagradável. Depois de beber um copo, a sugestão
é sentar por pelo menos meia hora para inalar o radônio, um gás que sai junto com a água e que também seria muito bom para a saúde. O efeito dela, você pode, no rim, como efeito diurético e como efeito de revitalização do organismo. Aquecida, a água radioativa também seria um relaxante muscular. Seu Fábio, de 81 anos, que o diga. Flexibilidade, minha facilidade em me comover. Dona Maria estava com dor na coluna. Ela garante, entrou na piscina de um jeito e saiu de outro. Não podia andar, levantar, abaixar, não tinha condição. Mostra pra nós agora como é que tá. Agora eu posso abaixar tranquilo, ó. Antes a senhora não conseguia fazer esse movimento? Não. Mas o médico avisa, as águas ajudam, mas não resolvem tudo. Não substitui nenhuma terapêutica normal que o indivíduo já vem tomando. Aqui é um tratamento coadjuvante para revitalizar o organismo. Se você pensa que água é tudo igual, está muito enganado. A água é um ingrediente importante na gastronomia, fundamental na degustação, valorizando o sabor dos alimentos e das bebidas. Mas acreditem, não pode ser qualquer água. Por exemplo, a água que eu bebo com esse lanchinho aqui pesado não pode ser a mesma que acompanha uma salada. Renato Fracino é um especialista em água e dá as dicas. Água mineral é ótima com salada, porque os minerais ajudam na digestão das fibras. São os bicarbonatos de sódio que são digestivos. A água com sabor substitui o refrigerante e acompanha bem salgados e sanduíches. Essa gordura da batatinha, do hambúrguer, do queijo, essa água flavorizada tem ácido cítrico que foi colocado do limão. Né? Então ele vai ajudar na digestão. Vai ajudar na digestão. Para quem tem o paladar apurado, o lugar de onde vem a água faz toda a diferença. Por exemplo, para comer com peixe marinado. Uma água que seja cremosa, essa água justamente veio do Pacífico, do Chile. Uma garrafa de água gourmet pode custar até R$80. Mas beber água durante as refeições atrapalha a digestão? Mito ou verdade? Verdade. É recomendado que você beba o líquido que você estiver bebendo durante a refeição após a alimentação, porque esse processo de digestão vai ser mais facilitado se for só o alimento antes. Você bebe água da torneira? Não, nem um pouco. Da torneira eu costumo não tomar, porque eu tenho receio. E aí, beber água da torneira pode causar doenças, hein? Mito ou verdade? Mito. Se a água da torneira for uma água controlada, de procedência correta, ela não vai trazer nenhum mal à saúde. A água da torneira é potável. Ela recebeu cloro, um poderoso desinfectante que elimina a maioria das bactérias. Outra coisa importante. A água da torneira também tem flúor. É uma adição feita pela legislação que ajuda a prevenção de cáries, na verdade. O problema está no armazenamento. A água parada tende a ficar suja. Quando a água chega, a maioria dos brasileiros coloca numa caixa d'água. Tudo depende do tempo que ficou lá armazenado e da limpeza da caixa. Uma opção é ferver. O calor mata os germes. E olha a dica aí. Aqueceu a água, filtre, porque se você matou alguma bactéria, algum micro-organismo, ele está morto ainda na água. Filtre para tentar segurar o máximo possível no papel de filtro. Um jeito diferente de matar a sede. O que é a água aromatizada? Ela é uma água onde a gente pode introduzir elementos que deixem ela aromatizada. Então, desde ervas, frutas. Então, tudo isso serve para aromatizar a água. A chefe Yasmine Baiense sugere laranja Bahia em rodelas, canela em pau, hortelã. A folha de hortelã, se você corta ela, principalmente com a faca, ela escurece muito. É só colocar água e deixar na geladeira por 24 horas.
uma dica importante. Nunca deixe água, recipiente com água ou até outro líquido mesmo, aberto dentro da geladeira. Você vai ter o que exatamente nessa água? A absorção de todos os vapores que estão dentro da geladeira. A sua água vai ter o gosto, até o odor de tudo que está dentro da geladeira. Quer variar? Fatias de limão, pepino e gengibre. Ela acelera o metabolismo, ajuda a perder a barriguinha. As águas aromatizadas podem substituir a água porque a adição desses elementos favorece o consumo para quem tem dificuldade em ingerir um alimento sem sabor e não acrescenta caloria e nem outros nutrientes para essa água. Chá também é uma ótima opção. Mais dicas na página do Domingo Espetacular na internet. Agora, não tem desculpa para não matar a sede. Água filtrada é mais limpa? Mito ou verdade? Verdade. O processo de filtragem retira a maior parte das impurezas sólidas e também algumas dissolvidas na água. Existem basicamente 2 tipos de filtro. Um filtro que não trabalha com pressão. É aquele que é usado, por exemplo, no filtro de barro, aquela vela que se chama. O de pressão seria aquele que você coloca na linha de água, na linha do cano. Só que eles são semelhantes. A sua composição tem carvão ativado com prata coloidal para tirar gosto da água, micro-organismo. E atenção, hein? Moringa não é filtro, não. É um recipiente de barro que deixa a água numa temperatura ideal para tomar. Na escola aprendemos que o que não falta no Brasil é água. Mito ou verdade? É verdade. O Brasil é onde tem mais água no planeta praticamente. Só que essa distribuição da água pela natureza é diferente. Ela está mais concentrada no norte, chega até o centro-oeste, no sul também temos bastante, o sudeste também tem. O que nós não temos bem distribuído são as pessoas para consumir a água. A maior bacia hidrográfica do mundo é a Amazônica, mais da metade dela fica no norte do país. Apesar disso, muitas famílias que vivem na região sofrem para ter água de boa qualidade. É o caso do Laércio. Ele vive com a família na Ilha do Cumbu, a 20 minutos de Belém. Para tomar banho, lavar a louça e a roupa, serve a água do rio. E para conseguir uma água um pouco melhor para beber, a família do seu Laércio precisa comprar garrafões como estes, que vêm de Belém ou de comunidades próximas daqui que possuem o sistema de poço artesiano. Para tomar água mesmo, a gente usa a água do poço. Mas tem certos dias que o barco do rapaz quebra e fica difícil para ele trazer, a gente tem que correr para Belém. De Belém vem a água mineral. Cada garrafão custa R$ 6. Do poço, a água custa R$ 2,50. Na casa também funciona um restaurante, o que aumenta ainda mais o consumo. São quase 400 litros de água por semana, o que representa quase 15% da renda da família. Todo mundo deveria ter uma boa água, bem tratada. Belém é uma ilha, em cima do rio. E você ainda tem falta d'água? Esta nem sempre foi uma cena comum em Limoeiro, no agreste pernambucano. Até um ano atrás, a água que matava a sede da família do seu José vinha deste poço no meio do canavial. Ainda ela é uma boa água. Ela é clara, é transparente, é uma água de uma veia... A gente limpou essa semana, está com a água ainda meio atingida, porque a gente limpou. Ela é um pouco salgada, né? Ela é um pouco salgada, essa loba. Essa água é só para os animais. A água que a família bebe vem da cisterna. As cisternas surgem como uma alternativa rápida para quem sofre com a estiagem prolongada. Elas funcionam da seguinte maneira, ó. A água cai naquela calha, desce aqui pelos canos
e vai ser armazenada na cisterna que tem capacidade para 16 mil litros de água. Essa aqui, ó, tá cheinha com água da chuva que caiu nas últimas semanas. Em todo o Nordeste, são mais de 380 mil cisternas como essa aqui, ó, de polietileno, um material bem mais resistente ao calor aqui da região. Para deixar a água limpa, Dona Maria, mulher de seu José, adiciona hipoclorito de sódio. Não é para matar os micróbios da água. Israel é uma das regiões mais secas do mundo. E a água do mar se torna uma alternativa para abastecer a população. Para isso, a água passa por um processo de retirada do sal. Israel começou a utilizar a água dessalinizada ainda nos anos 70, mas só há uma década é que as grandes usinas foram instaladas no país. Hoje, de cada 10 residências, 6 recebem a água dessalinizada. E o projeto deu tão certo que até mesmo fontes em praças como essa e o bebedouro são abastecidos com a água tratada do mar. E o gosto é o mesmo. Não dá nem para sentir a diferença. Esta é uma usina de dessalinização. Os canos imensos captam a água do mar Mediterrâneo. O brasileiro Fred Lukiek mora há 40 anos em Israel. Ele é um engenheiro responsável pela usina e explica como acontece a filtragem. A água do mar pressurizada, a alta pressão, ela entra por aqui e vai se infiltrando através das camadas, das centenas de camadas que temos aqui de membranas. E o sal, que é rejeitado pelas membranas, fica do lado de fora. Fica aqui desse lado aqui. Fica aqui desse lado. E a água limpa lá dentro. E a água limpa lá dentro. Daí ela segue pela rede de abastecimento até as torneiras. No Brasil, já existe uma tecnologia parecida. Nas praias de Bertioga, litoral de São Paulo, os banhistas se surpreendem. Experimenta, vê o que seja. Água de reuso. Normal. Dá pra acreditar que ela veio do marzão aqui? É difícil, né? É difícil, né? Essa água vem do laboratório do empresário Silvio Paixão. Há 4 anos ele investe em pesquisas sobre dessalinização. Aqui funciona assim: a água do mar vem para estes tanques e passa por 4 etapas de limpeza. Na terceira... Aqui você pode ver que a água que está saindo é uma água pura. Ela é boa para ser bebida. Deixa eu experimentar. Só que ela é extremamente salgada ainda. É salgada? É salgada. Essa é a salinidade do mar. Não dá para beber. O sal é retirado apenas na última fase. Dos mais de 80 minerais encontrados no mar, 63 permanecem na água. A gente desenvolveu a nossa tecnologia para que a água possa sair rica em minerais, porém com uma concentração que seja saudável para o seu organismo. O laboratório aguarda a autorização da Agência Nacional de Saúde para vender a água do mar sem sal. Não vejo diferença alguma para qualquer outro tipo de água. Tá calor? Deu sede? Para muita gente, só tem um jeito. É a cerveja, certamente. Cerveja ainda é a melhor opção. E do que é feita a cerveja? Acredite, a água representa 90% da composição de uma cerveja. Por isso, ela pode influenciar no sabor e principalmente na qualidade da bebida. Jaime é um especialista em cervejas artesanais. A água dá um meio aquoso. A cevada contribui para o açúcar que vai virar álcool e CO2. O lúpulo vai dar o tempero e proteção na cerveja. E o micro-organismo vai fazer a fermentação. E tem um segredinho. Ela tem que ter sais minerais, ser livre de cloro. A fermentação leva até 15 dias. Para fazer 1 litro de cerveja, é preciso gastar 3 de água. A boa qualidade da água influencia até na espuma da cerveja.
É a textura, olha, parece um creme de chantilly. Afinal, cerveja mata a sede? Mito ou verdade? Mito. A cerveja não faz o papel da água, principalmente porque ela tem álcool na sua composição. E o consumo do álcool vai aumentar a diurese. Diurese é a produção de urina pelo rim. Tomar cerveja só aumenta a vontade de ir ao banheiro. 2 copinhos de cerveja, intercalo com uma aguinha. Posso beber um chopp desses ou 2 e depois vai um golinho de água, vai bem, né? Dizem que o ideal é tomar água junto. Mito ou verdade? Verdade. É recomendado tomar água junto com a bebida alcoólica para prevenir a desidratação causada pelo álcool. Eles misturam forró, sertanejo e reggae e fazem o maior sucesso. O Bonde do Brasil já vendeu 500 mil de CDs. Esse Bonde do Brasil tem homem, tem mulher, tem romantismo, que o negócio é esse do Bonde do Brasil, não é? Romantismo? É isso aí, é romantismo, é o nosso forte. Porque eles estão há 4 anos na estrada, né, juntos. E vocês duas, hein? Como é que vocês vieram parar nesse bonde? A gente mora tudo perto, uma cidade perto da outra, cidade vizinha da outra. E daí eu cantava na banda que o Fernando tocava baixo. E daí... Uma coisa junta a outra, É, uma coisa puxa a outra. Para aguentar um pique assim, tem que beber muita água. Toda vez que a gente vem no palco, assim, praticamente por show, são 4 garrafas dessas, 4, 5 por pessoa. Não brinca, são 2,5 litros de água para cada músico por show. Vocês têm 2 hoje? Tem 2 hoje. Rapaz, são 5 litros d'água para cada um, mais ou menos, hein? É isso aí. A gente... Vai virar barriga d'água, não? Muita água. Não porque a gente perde muito, né? Perde muito, né? Gasta, né? Cuidado também com a temperatura. Pode estar gelada. Beber água gelada com o corpo quente é perigoso? Mito ou verdade? Verdade. O ideal é que essa água esteja numa temperatura média, né, e que a pessoa que esteja bebendo sinta que é agradável aquela temperatura. Durante o show não pode faltar alegria, energia e o que mais, hein? D'água aqui bem rapidinho, mas a gente vai já fazer mais forró pra vocês. Amor infinito. Então, vamos pegar carona nesse bonde, que é só saúde. Não dá